Fala pessoal, boa noite. Aqui é o Carlos, da Sociedade de Investidores, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os primeiros passos para você iniciar esse mundo de investimentos com o robô trader. Então, seja muito bem-vindo aí, Andrailson. Queria saber de vocês se o áudio está ok, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Valmir, seja muito bem-vindo, Valmir. Johnson, Maria, sejam todos muito bem-vindos. Gerson, bem-vindo, Gerson. Então vamos lá, vamos iniciar, 9 horas em ponto, conforme nós combinamos. Vamos iniciar aí um breve curso essa semana falando um pouco sobre robôs investidores. Eu só queria, antes de iniciar, confirmar se o áudio está ok, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês puderem dar um ok aí. Ok, então o Gerson disse que tá ok o áudio, então nós podemos dar continuidade. A ideia era fazer essa transmissão tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube. Mas infelizmente a gente teve um pequeno probleminha técnico, e não tivemos como fazer no YouTube, No YouTube eu acho que a gente só vai conseguir fazer amanhã. Nós estamos ajustando aqui as ferramentas para poder fazer de forma simultânea nos 3 canais: YouTube, Facebook e Instagram. Mas qualquer coisa eu gravo essa aula à parte aqui e publico também lá no canal do YouTube. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros passos para investir com robôs. Esse é um tema que para muitas pessoas é muito novo, na realidade, o próprio investimento em si é algo para muitas pessoas novo. Muitas pessoas não sabem por onde investir, deixam seu dinheiro na poupança. Algumas sequer deixam na poupança, Outras deixam na poupança, às vezes por medo ou por falta de conhecimento em outros tipos de investimento. Ou até por achar que a poupança é o investimento mais seguro que elas têm. O vídeo está com atraso, certo? Eu acho que não sei se tem como a gente resolver propriamente dito esse atraso, O áudio está chegando primeiro, Talvez seja a conexão, Talvez por estar fechado, estar na sala fechada aqui, talvez a conexão não esteja tão boa. Mas enfim, para Gerson não, Talvez seja a sua conexão, Valmir, não sei. Mas enfim, vamos dar continuidade, a esses probleminhas técnicos. Depois a gente vai melhorando nas próximas vídeos. Pronto, Fred está dizendo que está ok. Felipe disse que está top. Ok, então vamos dar continuidade, Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o mundo de investimentos em geral, A ideia do canal é que a gente traga diversos assuntos, diversos temas relacionados a investimento, O principal deles é o robô, porque esse é um produto que nós temos, na verdade, Embora esse não seja o objetivo que nós queremos inicialmente fazer com vocês, nosso objetivo não é vender, muito pelo contrário. Até porque o robô ele é apenas uma ferramenta para que vocês alcancem o seu objetivo, que é a independência e a liberdade financeira. Eu acho que isso é o que todo mundo quer. Especialmente diante do momento que o país está passando, de dificuldade e tudo mais. Então, a gente procurar algum meio de rentabilizar mais o nosso dinheiro é sempre muito bem-vindo, E se a gente for parar para analisar, a renda fixa hoje ela está muito pouco atrativa, Então, se você deixar dinheiro, por exemplo, numa poupança, no Tesouro Selic, você está, na verdade, perdendo dinheiro. É exatamente isso, é perdendo dinheiro. E por que nós podemos afirmar isso? Simples, Porque existe algo no mundo dos investimentos chamado de ganho real. E o que é o ganho real? É o ganho acima da inflação. Conforme a gente sabe, a inflação esses últimos meses ela deu um salto bem grande, E fechou o ano acima de 4%. Então, a Selic ela estava aí na faixa de 2%, Agora deu uma subida, mas ainda está bem baixo.
E se você for analisar, ainda está um valor abaixo da inflação. Então, se você tem R$ 100 em janeiro e no final do ano você quer comprar alguma coisa, esses R$ 100 já não vai ser mais suficiente. Por quê? A inflação, ou quanto o dinheiro ele cresceu com o tempo, o preço das coisas cresceram com o tempo, fez com que aqueles R$ 100 não fosse mais suficiente para você comprar algo mais à frente. Então, mesmo seu dinheiro aplicado, por exemplo, num Tesouro Selic, ele só iria render ali 2,5%, 2,75%. Ou seja, no final do ano você teria 102,75, enquanto o bem que você fosse comprar estaria na faixa de R$ 104, levando em consideração esse patamar de 2,75% da Selic e de 4% da inflação. Então, na realidade, se a gente deixar o nosso dinheiro parado ou aplicado em algum investimento com um percentual muito baixo, o nosso dinheiro ele vai estar perdendo valor com o tempo. E não é isso que a gente quer. Uma das melhores formas de a gente conseguir rentabilizar o nosso dinheiro é por meio de robôs, né? Mas vamos aqui iniciar de fato nessas 5 aulas que nós vamos ter durante a semana, nesses 5 encontros. Já vai começar hoje, segunda, e vai até sexta-feira, sempre às 9 horas, a gente vai ter um encontro. Na primeira aula, que é hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o que são robôs investidores. Então a gente vai saber o que é e também o que não é. Até para que vocês também fiquem atentos e não caiam em golpes, em ciladas, né? Porque existem também muitas coisas relacionadas com isso, com robôs de investimento, né? Ou com alguns tipos de investimento. Então é preciso saber diferenciar bem o que é um robô e o que não é, para que você possa realmente tirar proveito. No segundo dia, nós vamos falar um pouquinho sobre o MetaTrader 5 e sobre o SDIN4. Então, o MetaTrader 5 é uma plataforma de investimentos que nós utilizamos para colocar os robôs, e o SDIN4 é o nosso robô de investimentos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os dois e como utilizá-los. Depois, no terceiro dia, nós vamos falar sobre como analisar e executar uma estratégia. No quarto dia, que é na quinta-feira, nós vamos falar sobre a jornada para o sucesso. Então, quais são os passos que você, como investidor, deve fazer para conseguir ter sucesso nesse mundo de investimentos e principalmente nesse mundo de robôs? E na sexta-feira nós vamos fazer um resumo de tudo que nós estudamos e também tirar algumas dúvidas. Certo? Então, vamos agora um pouquinho iniciar realmente no tema de hoje, né? Antes disso, quero fazer uma breve apresentação. Meu nome é Carlos Eugênio, eu sou o CEO e fundador da Sociedade de Investidores, sou mestre em Engenharia de Produção, né? Acabei agora no final de dezembro do ano passado fazendo a minha defesa de mestrado, né? Então hoje eu posso dizer que eu realmente sou um mestre. Além disso, eu sou um empreendedor, um investidor e um trader, tá? Então vamos iniciar de fato agora o nosso conteúdo, tá? Então, o que são robôs de investimento? Na prática, a gente pode dizer que um robô de investimento nada mais é do que um software, um aplicativo, um algoritmo que ele vai executar ou automatizar um processo financeiro. Então, se você for parar para analisar, você vai ter robôs em praticamente todas as áreas que você imaginar. Qualquer coisa que ele automatize uma tarefa que é realizada de forma repetitiva, nós podemos chamar de robôs. No caso do robô investidor, né, não é aqueles robôs que a gente vê lá no Japão, né, aqueles bonequinhos que vai limpar, vai cozinhar e vai fazer uma série de coisas. Os robôs investidores, na verdade, são mais voltados aqui para aplicativos, para softwares, né? Eles são instalados diretamente no computador e executam tarefas. Então, para ficar mais fácil a gente entender o que é um robô investidor, a gente pode pensar, por exemplo, num carro autônomo, né? Hoje em dia, né, a Uber e até outras empresas, a Tesla, se eu não me engano, estão desenvolvendo alguns carros que não precisam sequer de humanos para poder dirigir, para poder se locomover, né? E esses carros, para que eles seguirem, o que é que eles fazem? Eles analisam o ambiente, eles recebem dados, né, de diversas fontes, né? Algumas são câmeras, por exemplo, eles também analisam dados de pessoas transitando, no caso aí de movimentos, né? Eles analisam dados recebidos através de conexões que eles têm através de governos e tudo mais.
E através dessas informações ele consegue saber o que tem na frente dele, o que tem do lado, se o sinal está aberto, se o sinal está fechado, a distância entre o carro e outro. E com base nisso, o que é que o carro faz, né? O que o robô do carro faz? Ele vai tomar uma decisão. E essa decisão pode ser o quê? Seguir adiante, parar, dobrar à direita, dobrar à esquerda e assim por diante. Ou seja, um robô no carro autônomo, ele vai analisar a fonte de diversos dados de diversas fontes e com base numa programação que foi determinada para ele, ele vai agir, vai tomar uma ação. É exatamente assim que funciona um robô investidor. Então o que é que o robô faz? Nós, seres humanos, vamos colocar alguns inputs nesse robô, ou seja, vamos dizer para ele o que é que ele deve fazer, como ele deve fazer, e ele vai executar aquilo que nós determinarmos para ele. Então, para exemplificar, né, nos robôs, geralmente nós utilizamos análise técnica. Né? Então, o que é que acontece? Nós vamos dizer, por exemplo, para o robô, eu quero que você efetue uma compra quando essa ação chegar num determinado nível de preço. Então, isso é algo que você pode fazer. E automaticamente, quando o preço da ação chegar naquele patamar, o robô automaticamente vai efetuar a compra como você determinou. Ou também você pode fazer o inverso, por exemplo, você está posicionado em uma ação e você quer que quando o robô chegue em determinado patamar, o stop ele seja atingido. Certo. Bruno está perguntando aqui. O robô só serve para MetaTrader 5 ou serve para outras plataformas? Olha, Bruno, o nosso robô ele é usado especificamente no MetaTrader 5, né? Mas na realidade o MetaTrader 5 ele é a plataforma mais utilizada no mundo inteiro para robôs investidores, né? Na verdade, existem pouquíssimas plataformas que conseguem utilizar robôs de investimento, né? Se você for analisar no Brasil hoje, pouquíssimas, né, tem, né? Talvez uma ou outra possua isso, mas assim, é muito incipiente, você não tem códigos, não tem uma documentação vasta, é muito difícil você criar alguma coisa para outro tipo de plataforma. E no Brasil, hoje, nós temos sete corretoras que já utilizam o MetaTrader. Então dá para utilizar bem aqui no mercado brasileiro sem problemas, né? Tanto para day trade quanto para swing trade, né? Para ações, para opções, para todo tipo de negociação praticamente é possível utilizar o MetaTrader, ok? Então vamos lá, a gente viu aqui o que é um robô, né? Que é um software que ele vai executar uma ação conforme é determinado. Então, se nós dissermos para o robô, você vai comprar quando o preço chegar em X valor, ou você vai comprar quando o determinado indicador atingir X patamar, o robô vai pegar e vai executar exatamente aquilo que você informou para ele. No entanto, existe também, é bom a gente salientar, muitos mitos relacionados a robôs. Né? E é isso que eu quero também esclarecer para vocês. Porque muitas pessoas, elas vendem os robôs como sendo algo de outro mundo, né? Como sendo a salvação para tudo o que você precisa. E não é bem assim. Né? Não existe uma fórmula mágica. Né? As pessoas acham o seguinte, o robô ele é uma máquina de fazer dinheiro. Que você vai pegar lá R$ 1.000 e vai transformar em 1 milhão em um ano, em um mês. E não é bem assim. Né? Assim como qualquer outro tipo de investimento, existem riscos, né? E o robô ele é operado majoritariamente em renda variável. E o que significa renda variável? Que ela varia, então não há nada certo. Então você pode ganhar quanto você pode perder. E o que é que vai determinar isso? Se você vai ganhar ou você vai perder? A estratégia que você utilizar. É exatamente isso. Se sua estratégia ela for boa, o seu robô será bom. Se a sua estratégia for ruim, o seu robô vai ser ruim. Ou seja, se a sua estratégia for vencedora, o seu robô ele vai gerar lucro para você. Se a sua estratégia for ruim, ela vai gerar prejuízo. Vale ressaltar que toda estratégia, por melhor que ela seja, ela não vai ganhar sempre. Não vai ganhar sempre. Então, se você acha que o robô é a solução para você ser infalível e virar milionário do dia para a noite, então eu já digo para você, o robô não é para você. Tá? Talvez você tenha que fazer alguma outra coisa, porque não existe nenhum robô que consiga lhe dar 100% de acerto.
ou que consiga fazer com que você ganhe sempre, ou que você vire milionário de uma hora para outra. Até porque se existisse, ninguém estaria pobre, né? Ou nenhuma instituição faria mais nenhuma outra coisa. Tá? Então, esse é o primeiro mito que a gente tem que quebrar, que não existe um robô perfeito. Tá? O robô ele vai ser tão bom quanto é a sua estratégia. Ou seja, haverá momentos que você vai ganhar, haverá momentos que você vai perder. E o que vai determinar se você vai ser um trader vencedor ou um trader perdedor vai ser justamente o equilíbrio disso. Ou seja, quanto maior for a sua vitória, quanto maior for o seu ganho nas suas vitórias e menor for sua perda nas suas derrotas, melhor será o seu resultado. Então esse é o grande segredo, né? Você sabe que você vai perder e que você vai ganhar. O importante é que quando você ganhe bem. Mas quando você perca o mínimo possível. Porque aí o seu patrimônio ele vai aumentando e você vai conseguir gerar valor, gerar lucro com as suas estratégias. Na quarta aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre algumas estratégias avançadas que nós poderemos utilizar para criar um portfólio realmente vencedor, né? Serão dicas realmente práticas para que possamos ter sucesso, tanto no mundo dos robôs, como também em qualquer outro tipo de investimento, tá? Mas será voltado mais especificamente para o mundo dos robôs. Outro mito que existe é que você simplesmente vai pegar o robô lá e vai para a praia, vai viajar, vai, enfim, fazer qualquer outra coisa. E também não é bem assim, né? Por mais que o robô ele consiga fazer praticamente tudo no automático, você precisa, em alguns momentos, dar um start ou ficar atento a algumas situações de mercado. Então, por exemplo, digamos que você sabe que à noite surgiu uma notícia que pode impactar diretamente na sua estratégia que vai rodar no outro dia. Então, será que você não vai chegar lá onde está o seu robô e vai pausá-lo para que ele não sofra naquele dia? Então, é importante ficar atento nesse sentido, porque o robô, por mais que ele consiga automatizar e diminuir muito o tempo que você precisa ficar na frente do computador, ele não é 100% que ele faz isso. Ou seja, você vai precisar dedicar alguns minutos, por menor que seja isso, durante o dia ou talvez até durante a semana, para dar uma analisada nos seus resultados. Isso é muito importante. Até para que você consiga estar sempre otimizando ele, para que você consiga estar analisando se a estratégia que você está utilizando está atingindo os resultados que você deseja ou não, e consequentemente para que você consiga estar sempre melhorando a performance do seu robô. Tá? Então é importante que você continue olhando o robô. Logicamente você não vai precisar ficar fazendo isso o dia inteiro, né? Nós podemos, por exemplo, colocar o robô para rodar diretamente em uma nuvem, né, em um servidor, né, na web, e mesmo com o seu computador desligado, você consegue estar com o robô rodando e fazendo os investimentos para você. Então, realmente, você não precisa estar 24 horas ou estar durante todo o pregão com o robô ligado. Mas é importante que você, pelo menos no início do dia, ou uma vez na semana, pare para olhar o seu robô, olhar a sua estratégia e fazer algum ajuste, caso seja necessário. Um terceiro mito que a gente tem que quebrar também relacionado a robôs de investimento é quanto à necessidade de estudo. Nesse sentido, vale a gente dizer o seguinte, né? As pessoas, ao entrar no mercado financeiro, não só no mercado financeiro, né? Eu posso dizer que na maioria das coisas, as pessoas querem as coisas de forma muito fácil, né? As pessoas não querem entender propriamente dito o que estão fazendo. Isso é muito ruim, né? Porque elas acabam querendo terceirizar o aprendizado, por assim dizer, pegar algo já pronto e depois, quando há prejuízo, conforme eu disse, não existe robô infalível, então em algum momento vai dar prejuízo. Então, pode ser que a pessoa justamente entrou no momento em que está em queda ou aquela estratégia não está no momento adequado para ela. E o que é que ela faz? Ela acaba dizendo que o robô é ruim, que a estratégia é ruim, que não presta. Mas se a gente for analisar, ela não fez o esforço necessário para se dedicar, para entender o que estava fazendo. Infelizmente, existem diversos robôs, talvez não seja infelizmente, né? Mas
Existem alguns robôs que eles são chamados de black box. O que são isso? São robôs totalmente fechados. Robôs que você não consegue saber o que há ali naquela estratégia. Você não consegue alterar nada dessa estratégia. Simplesmente você vai pegar esse robô e colocar ele para rodar. Isso pode ser muito fácil, né? Então, para as pessoas que gostam de facilidade, é algo positivo, né? Porque é simplesmente você pegar e colocar. Mas, ao mesmo tempo, você está terceirizando algo que é extremamente importante para você, que é o quê? O seu investimento. É como se você estivesse pegando o seu dinheiro e dando na mão de outra pessoa. Então, se o resultado der ruim, não for o que você espera, você não vai poder questionar essa outra pessoa. Por quê? Porque você delegou o processo de investimento para aquela pessoa. Você está utilizando um robô que você não sabe absolutamente nada. Quando ele entra, por que ele entra, enfim. Esse é um robô chamado de black box. Existe também os robôs que são white box, né? Que tipo de robôs são esses? São robôs que você que cria 100% a sua estratégia. Então você, digamos, é um trader, já tem uma estratégia que você opera manualmente. E o que é que você faz? Você precisa de automatizar esse processo. Então digamos, por exemplo, que você costuma operar um cruzamento de médias móveis, né? Então você tem lá uma média rápida e uma média lenta. E toda vez que a média rápida cruzar a lenta para cima, por exemplo, você vai efetuar uma compra. Ou quando essa média ela cruzar a rápida, cruzar a lenta para baixo, você vai efetuar uma venda. Esse é um setup bem comum para as pessoas, né? Então, em vez de você ficar lá parado na tela do computador esperando que isso não aconteça, você pega um desses robôs, white box, e programa tanto a média rápida e a média lenta, as configurações que você quer para essas médias, né, o tipo de média, se é exponencial, se é média simples, o período dessas médias, e sempre que aquele sinal ocorrer, o robô ele automaticamente vai efetuar a entrada e a saída de acordo com o que você determinar. Então os robôs white box são os robôs que dão a você o total controle do operacional. Então você pode configurar exatamente tudo o que você quiser. Todo o controle está nas suas mãos. Existe também um terceiro tipo de robô, que fica justamente nesse meio termo, né? Ou seja, ele libera algumas coisas para você fazer as configurações, só que geralmente a estratégia propriamente dito, o desenvolvedor ele não quer revelar. Então ele não diz para você, por exemplo, quais os indicadores que ele utiliza para fazer as entradas, mas deixa que você configure, por exemplo, quanto você quer de ganho, quanto você quer de perda, em quais horários você deseja operar e assim por diante. Tá? Então, quando você estiver iniciando aí no mundo dos robôs, eu aconselho que você estude. Tá? Então, por mais que pareça ser melhor você pegar algo já pronto, algo que você vai ter trabalho nenhum, ao você fazer isso, você está delegando 100% o seu investimento, o seu dinheiro na mão de outra pessoa. Tá? Então, eu particularmente não acho interessante pegar o meu dinheiro, o meu capital, e dar na mão de ninguém sem saber exatamente o que ele vai fazer com o meu dinheiro, né? Ou seja, como ele vai utilizar aquilo, quando é que ele vai comprar, quando é que ele vai vender, por que ele está comprando, por que ele está vendendo. Então, se você quer entender exatamente os momentos de entrada, os momentos de saída de uma operação, na maioria das vezes você vai ter que criar a sua estratégia. Ou você vai procurar, né, com o desenvolvedor, se ele abre isso para você, né? Aí você talvez tenha mais segurança para utilizar ou não determinada estratégia. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de robôs que nós temos, tá? Basicamente nós temos 3 tipos de robôs. O primeiro são chamados HFT. Esses robôs, eles são robôs de alta frequência, tá? E são robôs que pouquíssimas pessoas utilizam. Isso porque eles são robôs extremamente caros, né? São robôs usados por grandes instituições. Então, por exemplo, se você pensar num banco, numa corretora, em fundos, essas pessoas ou essas instituições, elas não estão operando com o mesmo tipo de robôs que nós, pequenos mortais, por assim dizer, né,
estamos operando, até porque o volume financeiro que essas instituições operam é muito grande. Então, imagine, né, enquanto a gente opera, sei lá, milhares de reais, centenas de reais, essas instituições operam milhões de reais, isso diariamente, né? Então, eles precisam de um poder computacional muito grande para realizar essas operações. Então, eles têm servidores diretamente lá na B3, eles têm máquinas extremamente rápidas, né, processadores extremamente rápidos, e muitos desses robôs sequer são por software, né? Muitos deles já são criados diretamente na placa e fica rodando lá direto nos servidores através dessa placa. Então, esses robôs estão, digamos assim, acessíveis a apenas uma quantidade mínima de pessoas. Então, não está acessível para nós. Se nós quiséssemos, por exemplo, ter apenas um computador para rodar algum desses robôs, iríamos gastar centenas de milhares de reais. Né? Um computador desse custa mais de 100 mil reais, para vocês terem ideia, para rodar um HFT, né? De alta frequência de fato, e estando, por exemplo, na Bolsa de Valores, né? No servidor da Bolsa. Temos também um segundo tipo de robô, que é o chamado robô advisor. E o que é o robô advisor? O robô advisor são aqueles robôs que eles não fazem operações de curto prazo, geralmente o foco dele é no longo prazo. Então ele geralmente, em vez de comprar um ativo ou outro, o foco dele é analisar o seu perfil de investidor e montar uma carteira diversificada diante desse perfil. Então, se você tem um perfil mais moderado, ele vai pegar e criar uma carteira, geralmente com ETFs, né, que é uma cesta de ativos e que é bastante diversificado. E de acordo com o seu perfil, ele vai alocar, por exemplo, em ETFs com maior percentual em renda fixa ou com maior percentual em renda variável e assim por diante. Então, se você tem um perfil mais agressivo, ele vai utilizar ETFs que investem em bolsa, né? Ou pelo menos alocar a maior parte do seu capital nesse tipo de ETF. Já se o seu perfil ele é mais conservador, ele vai escolher ETFs que investam mais em títulos públicos, né? Ou investir diretamente em títulos públicos, sem necessariamente utilizar ETFs, né? E algo interessante que esses robôs advisors fazem é que eles rebalanceiam automaticamente a sua carteira. Então ele vai determinar lá que X% do seu percentual ele vai estar alocado em renda fixa, X% em renda variável, X% em alguma coisa no exterior. Então, de acordo com o movimento do mercado, que esses valores forem se deslocando um do outro, automaticamente o robô advisor ele vai analisar a sua carteira e vai rebalancear, vai fazer o ajuste para tentar manter sempre a sua carteira dentro daqueles patamares que ele considera interessantes, né? E geralmente eles usam alguns modelos econômicos para fazer esse dimensionamento da carteira. E por fim, nós temos um terceiro tipo de robô, que é o robô trader. Então, esse robô ele é o que está mais acessível hoje para qualquer pessoa. Se a gente for parar para pensar, até pouco tempo atrás, pouco se falava de investimentos, né? E de robôs muito menos, né? E hoje nós podemos dizer que os robôs eles estão invadindo o mercado, né? Não só financeiro, mas em tudo, né? Os robôs estão aí iniciando em tudo, né? Então, se a gente pega um celular, a gente tem um assistente virtual, né? Como basta dizer OK Google que ele vai aparecer. Nós temos aí a Alexa, né? Que também é um assistente virtual. E em vários outros campos nós temos robôs nos auxiliando a tomar decisões, a fazer as coisas, né? E para o consumidor, pessoa física, o robô trader ele já surgiu há algum tempo, né? Especialmente depois do surgimento da plataforma MetaTrader, né? E da chegada dela ao Brasil, esse mercado começou a esquentar um pouco mais aqui no Brasil. Embora ele seja ainda muito incipiente, seja ainda muito no início, nós já temos no Brasil hoje 7 corretoras que utilizam o MetaTrader 5 e que nos possibilitam automatizar as nossas estratégias. Então, se a gente for parar para analisar, é pouco, né? Mas se a gente pensar, até pouco tempo atrás não tinha praticamente nenhuma. E hoje em dia já temos 7, né? E com o crescimento desse mercado, eu acredito que brevemente, praticamente toda corretora ela vai ter essa possibilidade da gente fazer os investimentos com robôs.
E além do MetaTrader, né, existem algumas outras formas de investir com robôs, né? Algumas outras casas, algumas outras plataformas que também disponibilizam o investimento com robôs. É o caso, por exemplo, da TradingView, né? Então, é um outro exemplo de plataformas que ainda não está disponível, por exemplo, aqui no Brasil, né? O TradingView. Mas, enfim, se nós quisermos utilizar algo já robusto e amplamente testado, sem sombra de dúvidas, a melhor alternativa é o MetaTrader. Tá? Ela é a plataforma mais utilizada disparada no mundo inteiro. No mundo inteiro, né? No Brasil nós temos, por exemplo, 7 corretoras hoje, mas se você for analisar no mundo inteiro, basta pegar qualquer corretora aí de fora, que opera Forex, por exemplo, que você vai encontrar o MetaTrader como sendo a principal plataforma de negociação, né? Justamente por essa possibilidade extremamente fácil que ela dá de você criar um robô investidor. E ela também tem muita documentação, muita informação disponível diretamente na sua comunidade lá no MQL5. Tem uma loja também muito robusta, onde você pode comprar tanto robôs quanto indicadores personalizados. Então, é muito fácil hoje em dia você operar com robôs investidores, com robôs traders, né? E por que nós chamamos de robô trader, né? Esse robô trader é um derivado, por assim dizer, de um HFT, né? Então, qual a diferença do HFT para o robô trader? É justamente a capacidade necessária para se rodar. Então, enquanto o HFT ele, assim como o robô trader, executa operações mais rápidas, né, operações de curto prazo, seja no day trade, seja no swing trade, a necessidade de um robô trader de execução é muito mais baixa do que de um HFT. Né? Conforme a gente falou, o HFT ele precisa de centenas de milhares de reais de investimento para poder ser utilizado. Enquanto com o robô trader, com poucos reais, você já consegue ter um robô à sua disposição e começar a utilizar. Na verdade, até gratuitamente você consegue utilizar um robô trader. Existem também algumas possibilidades nesse sentido, embora seja bastante limitado, mas existe sim essa possibilidade de utilizar até de forma gratuita os robôs, tá? Ou se você tiver vontade, interesse, você mesmo pode desenvolver o seu próprio robô. Né? Basta estudar um pouco que você conseguirá também fazer isso. É totalmente possível, tá? Então, falamos aí dos 3 tipos de robôs, né? O HFT, o robô advisor e o robô trader. E é nesse robô que nós vamos nos concentrar, o robô trader, porque ele é de baixo custo, ele está acessível para nós, pessoas físicas, né? É extremamente barato, né? E temos diversas corretoras aqui no Brasil da qual nós podemos utilizar esse robô, tá? Então, é nesse tipo de robô que nós vamos nos concentrar. Agora vem a seguinte pergunta, né? Por que utilizar um robô trader? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque as pessoas podem pensar assim, se o robô simplesmente vai executar uma estratégia que eu já tenho, por que não eu fazer isso manualmente? E realmente, né? Se você quiser fazer isso manualmente, você pode. No entanto, o robô ele traz diversas vantagens, tá? Eu criei um artigo lá no blog e também um vídeo no canal no YouTube, onde eu listo 16 motivos, 16 razões para que você que você deve utilizar um robô trader, né? Que você pode utilizar um robô trader, quais as vantagens que ele traz. Eu aqui hoje vou trazer para vocês apenas 4, né? 4 itens desses que eu acho que são talvez os mais importantes para a gente considerar. O primeiro deles é eliminar o fator emocional. Se você for analisar aí na internet, muitos traders, né, conhecidos e com bastante resultados, eles comentam que o fator emocional é, sem sombra de dúvidas, o fator mais importante para o sucesso ou fracasso de um trader. Então, o robô ele ajuda justamente nesse sentido, como disse o Fred aí embaixo, né? Ele reduz o efeito emocional. Por quê? Porque o robô não é feito eu e feito você, né? Ele não vai ficar com um friozinho na barriga, ele não vai sair de uma operação muito rápido, né? Pensando que ela vai voltar, ele não vai, quando o preço ir contra você e você começar a ter prejuízo, ele não vai aumentar o loss, ele não vai fazer preço médio.
Exatamente, né? Como diz a Mirelle aí, ó, mão de alface. Exatamente isso, Mirelle. O emocional ele influencia diretamente no trader, né? Então, muitas vezes, você tá lá no trader, o trader anda um pouquinho, você vai, primeiro repiquezinho que o preço faz, você já fica assim, acho que o preço vai cair, né? E, consequentemente, você pega e sai do trader, né? Mas, na prática, assim, você às vezes deixa de ganhar um movimento muito grande no seu trader, justamente porque você acabou saindo muito cedo de sua operação. Da mesma forma, o inverso também acontece, né? Às vezes, quando você está ganhando, você quer sair muito rápido, mas quando você está perdendo, parece que surge uma coragem incrível, né? Então você começa, eu acho que vai voltar, né? É só fazer um preço médio aqui, eu vou aumentar um pouco mais a mão. E quando você vê o prejuízo aumentando, vai aumentando, e muitas vezes quando você vai sair já é tarde demais, né? Às vezes é estopado de forma compulsória pela corretora, conforme algumas pessoas que gostam de fazer, por exemplo, opções binárias e usar o termo, né, a quebra-banca, né? Eu particularmente não gosto desse termo, né? Então, é exatamente isso que acontece, né? Muitas pessoas, elas, é, conforme disse o Felipe, né? Realmente a pancada é grande, né? Só ficar assim no mini dólar, né, Felipe? Então, assim, o mini dólar realmente é um pouco mais pesado que o índice, né? Então, a tendência é que isso aconteça de forma mais rápida, de fato, né? Mas, assim, independente do ativo que você está operando, o emocional, ele vai interferir, né, em algum momento em você. Então, se você quer eliminar o emocional, você utiliza um robô. Por quê? O robô ele não tem emoção. Ele não vai ligar se surgir uma notícia A ou B, se o preço caiu ou subiu um pouquinho. Não. Ele simplesmente vai executar a estratégia que você determinou que ele execute. Então, se você colocou um lote de X, enquanto o preço não chegar naquele X, ele vai estar operando. Da mesma coisa é o take profit. Então, esse é o primeiro motivo que a gente destaca de um robô de investimento, é eliminar o fator emocional. Eu particularmente quero destacar uma coisa aqui, tá? Não acredito que o emocional seja o mais importante pelo seguinte motivo. Se fosse tão simples assim, bastava então colocar qualquer coisa no robô e a gente ganharia, né? E na prática a gente sabe que não é bem assim, né? O emocional ele tem um fator importante, mas não é apenas o emocional que vai fazer você ser um trader de sucesso, tá? Porque se fosse só emocional, bastava colocar qualquer coisa no robô, apertar o botão lá para ele comprar, pronto, tá ganho. Então não é bem assim, você precisa de mais coisas para ser um trader vencedor, né? Mas só o fato de você eliminar o emocional já é meio caminho andado, por assim dizer, né? Você já está na frente da maioria dos outros traders. Vamos agora para o segundo bom motivo de nós utilizarmos os robôs investidores. E ele é a possibilidade de nós realizarmos análises. Então, imagine, por exemplo, que você quer analisar se uma estratégia que você está operando ela é boa ou ela é ruim. Então, o que é que você vai fazer geralmente, né? Você vai pegar aquela estratégia e vai preenchendo no Excel, né? Eu teria entrado aqui. Aí vai passando ali um pouco mais para frente e vê, eu teria saído aqui. Você vai anotando isso, né? Imagine você fazer isso no período de uma semana ou de um mês. Piorou, imagine isso em um ano. Então pense em quanto tempo você levaria para analisar uma estratégia que você está utilizando no período de um ano. Levaria muito tempo, né? Outra coisa que algumas pessoas gostam de fazer também é o replay de mercado, né? Então, por exemplo, no final da noite eu vou pegar ali aquela minha estratégia, vou botar para rodar e você fica lá olhando, né? Geralmente você acelera um pouco ali aquela estratégia e fica lá olhando, né? Quando chega aquele momento você vai, faz a compra, depois anda um pouco mais, você vai, faz a venda. É como se você estivesse operando ao vivo, mas em outro período do dia, né? Não enquanto o pregão está acontecendo. Então é outra forma de você fazer, mas ainda assim você leva bastante tempo, né? Até porque você está operando ali durante aquele momento, né? Você está tendo que ficar na frente ali, está tendo que apertar o botão de compra, o botão de venda, né? E isso depois vai gerar para você algumas estatísticas. Mas o tempo que você tem para pegar o pregão não vai fazer sentido. Por exemplo, imagine você fazer isso durante um ano.
de pregão, né? Você fazer um replay de mercado de um ano e você ficar operando um ano, né? Por mais que você seja rápido, fica muito difícil de você fazer esse controle. Enquanto isso, com um robô, a gente em pouquíssimos minutos consegue executar um backtest, que é justamente analisar como a sua estratégia ela teria se saído no passado. Então imagine, por exemplo, vamos voltar àquela estratégia que a gente estava falando no início, de um cruzamento de média, né? Então digamos aqui que você tem uma média rápida de 10 e uma média lenta de 20. Só lembrando, tá, pessoal, que isso aqui não é uma recomendação de setup, nem de compra, nem de venda, tá? É apenas de forma ilustrativa, educacional que estamos tratando aqui. Mas digamos que essa seja a estratégia. Então você tem um cruzamento de médias, da média rápida de 10 com a média lenta de 20. E aí o que é que você vai fazer no robô? Você vai escolher o período que você vai analisar. Digamos que você vai analisar, sei lá, período de 2020. Então como teria se saído essa estratégia de cruzamentos de médias no ano de 2020? Você coloca essa estratégia no robô, aperta um botão, em pouquíssimos minutos você vai saber exatamente qual teria sido o resultado da sua estratégia se você tivesse rodado ela naquele período. Então veja, algo que você passaria horas fazendo de forma manual, talvez dias ou semanas, o robô ele consegue fazer para você em alguns minutos. Tá? Com poucos cliques você consegue fazer isso. E o melhor, ele não só vai pegar e dizer para você qual foi o resultado, ele vai dar para você uma série de estatísticas para que você possa saber se aquela estratégia ela foi boa ou ruim de acordo com o seu perfil. E por que eu digo com o seu perfil? Porque você vai analisar ali fatores como fator lucro, a lucratividade média do trader, quais seriam os melhores dias para operar, quais os melhores horários e diversos outros indicadores como drawdown e assim por diante. Então, como cada pessoa tem um perfil diferente, então, por exemplo, se você for uma pessoa que é baixo avesso a risco, ou seja, não gosta de ver o seu capital cair muito, se você vê que sua estratégia ela tem um drawdown, ou seja, um rebaixamento muito grande, certamente você não vai querer pegar essa estratégia e colocar para rodar na conta real, né? Então esse é o primeiro fator, né? É você pegar a sua estratégia, rodar ela no passado. O segundo é você poder analisar dados dessa estratégia, né? E o que vai facilitar a sua tomada de decisão para saber se você vai utilizar ou não essa estratégia mais para frente. E ainda existe também um terceiro fator, que é você, além do backtest, você poder realizar também otimizações. E o que é uma otimização? Enquanto o backtest a gente vai pegar nossa estratégia e rodar no passado, uma otimização, nós vamos pegar aquela estratégia, rodar ela no período passado, mas levando em consideração mudanças nos parâmetros. Então, por exemplo, a gente pegou lá aquele cruzamento da média de 10 com a média de 20. Mas será que não seria mais interessante ou o resultado seria melhor se em vez de a média de ser de 10, ela ser de 9, ou de 7, ou de 12? E é isso que nós podemos fazer com o robô. Então nós configuramos o intervalo, por exemplo, eu quero que você pegue estratégia, mas eu quero que você analise não apenas o número 10, né, ou o período 10, mas eu quero que você analise do período 7 até o período 15, essa média rápida. E a média lenta, eu quero que você analise, por exemplo, da 16 a 30. Então, o que é que o robô vai fazer? Ele vai pegar essa sua estratégia e vai rodar testando cada uma dessas opções. Então, por exemplo, ela faria 7 com 16, 7 com 17, 7 com 18 e assim por diante. Para cada uma das alternativas, ele iria testar aquela estratégia. Com base nisso, você vai ter uma ideia de qual o melhor parâmetro, qual teria sido, na verdade, o melhor parâmetro daquela estratégia naquele período. Então, imagine, além de você saber como a sua estratégia teria saído no passado, você tem também a possibilidade de melhorar essa sua estratégia, de identificar quais seriam valores melhores para a sua estratégia em relação àquele fator inicial que você estava considerando. Então, isso é o que a gente chama de otimização, né? Sempre lembrando, tá? Tudo isso que a gente está falando do passado, tá? Ou seja, a gente não tem a certeza de que esses dados eles vão performar da mesma forma no futuro. Por quê? Porque o futuro ninguém sabe o que vai acontecer.
Mas pare comigo e pense um pouco. Se a sua estratégia ela foi ruim no passado, será que tem algum motivo para que você pegue ela e coloque no futuro? Certamente que não. Já se sua estratégia ela foi bem no passado, pode ser a probabilidade dela se dar bem no futuro é maior do que uma estratégia que não se deu bem. Então, existem também algumas técnicas que nós vamos aprender em outros vídeos que nós podemos também tornar esses testes, né, mais reais, por assim dizer, né, que são os testes que a gente chama de robustez. Né? Algumas coisas que nós devemos fazer durante os nossos testes para evitar sobre-otimizar ou fazer com que aqueles valores se tornem irreais, né? Ou sejam muito bons, mas apenas para aqueles períodos e não funcione para períodos posteriores. Então a ideia é justamente que nós criemos um setup ou criemos uma estratégia que fique ou que se aproxime ao máximo no futuro do que ela foi no passado. Logicamente que fatores como mudança de mercado, mudança de tendência, pode fazer com que a sua estratégia ela não funcione bem em períodos futuros. Né? Por isso que é importante que você, quando for criar uma estratégia, identifique para qual tipo de mercado ela é ideal. Então, que tipo de estratégia ela é? Ela é uma estratégia seguidora de tendência? Ou ela é uma estratégia que é mais de reversão? Então, de acordo com o tipo de estratégia, você vai adaptar ela ao mercado que você está utilizando. Ok? Vamos agora falar um pouquinho sobre o terceiro bom motivo de nós utilizarmos os robôs investidores, que é a fidelidade na execução, ou seja, a execução perfeita. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu, né? Às vezes você vai apertar um botão de compra, você aperta um botão de venda, especialmente quando você está iniciando no mercado, né? Ou quando você está iniciando em uma plataforma que você talvez nunca tenha utilizado, que você ainda está se adaptando, né? Então, pode ser que você efetuou uma compra quando era para efetuar uma venda, ou efetuou uma venda quando era para efetuar uma compra, ou você estava comprado, queria sair, aumentou a sua posição e ficou com mais de um contrato, ou com mais de uma ação, e assim por diante. Então, nós como seres humanos, nós falhamos, e por diversos motivos, né? Seja o fator emocional, conforme a gente já citou um pouco mais lá na frente, seja uma situação externa, às vezes é um problema, por exemplo, a gente está operando, de repente cai a internet, e aí volta, a gente fica desesperado, não sabe o que aconteceu, e acaba fazendo coisa que não devia. Então, o robô, ele não tem esse problema. Tá? O robô pode ter falhas? Logicamente pode, né? Porque mesmo uma máquina, se ela for mal programada ou diante de alguns fatores externos até, ela pode agir de forma errada, né? Mas isso é muito raro. Isso apenas se tiver algum, por exemplo, digamos que você está operando lá, faltou alguma comunicação ou teve a própria corretora fez alguma coisa errada e está dando divergência com a plataforma do MetaTrader. Isso pode acontecer, mas é extremamente raro, né? Então você vai ter que ir direto na plataforma lá, na corretora, para zerar essa posição. Mas é extremamente raro. Por quê? Porque o robô ele simplesmente executa ações. Foi o que a gente disse um pouco no início, né? Ele é um app, um software, que ele vai executar exatamente o que ele foi programado. E então, enquanto nós seres humanos erramos, né, o robô ele não vai errar. Então, quando você disser para ele, é para você comprar nesse preço, ele vai comprar exatamente nesse preço. É para sair naquele preço, vai sair naquele preço. Se você quer, por exemplo, que o robô ele ajuste as suas posições de acordo com o que ela for andando, o que é que vai acontecer? Ele também vai fazer isso de forma automática, né? Por exemplo, por meio de trailing stop ou por meio de break-evens, tudo isso de forma automática. Você pode até estar pensando assim, mas eu também posso fazer. Né? Eu posso entrar em uma operação, depois eu mesmo ir lá e ajustando meu stop loss, o meu stop gain, eu posso colocar um break-even, eu posso fazer um stop imóvel. E de fato você pode fazer isso. Agora, você pode fazer isso em quantos ativos ao mesmo tempo? Imagine, por exemplo, que você está operando aí o mini dólar e o mini índice. Tá? Ou, digamos, o mini dólar, o mini índice e mais duas ações. E aí os quatro entram na operação ao mesmo tempo. Você dá entrada nos quatro ao mesmo tempo. Agora imagine você fazer o controle desses quatro ativos ao mesmo tempo.
aí você aumenta a posição em um, diminui, ajusta o stop. A chance de você se confundir, de você errar e de fazer besteira, ela é muito grande. Ela é muito grande. Já com o robô não. Você pode ter centenas de robôs rodando ao mesmo tempo e ele vai operar, vai executar todos sem nenhuma dificuldade. A menos que sua máquina não tenha capacidade para utilizar todos os robôs, né? Mas se tiver, não vai ter impeditivo para que ela cumpra as suas atividades de forma perfeita, né? Outro fator ainda relacionado à execução é o tempo de execução. Enquanto nós, seres humanos, estamos pensando em enviar uma ordem, ou se deu a entrada ou não, o robô ele já entrou, muitas vezes já saiu de uma operação. Ele é muito rápido, né? Não dá tempo nem da gente imaginar e ele já executou a ordem, tá? E isso mesmo levando em conta que existe uma latência, né? Existe um tempo da ordem sair do MetaTrader para a corretora e da corretora para a Bolsa de Valores, né? Mesmo com esse tempo, a velocidade de execução dele é muito maior do que a de nós, seres humanos. Então, esse tipo de trader, né, especialmente para quem opera períodos, né, no caso, valores muito curtos, né, os chamados scalpers, né, esse tipo de robô ele é muito interessante, porque ele é muito mais rápido do que a gente, seres humanos, né? Então ele pode entrar e sair na operação muito mais vezes do que a gente poderia fazer de forma manual. Então a execução dele ser perfeita e a velocidade com que ele faz, isso sem dúvida está muito além de nossa realização humana. Além da capacidade de conseguir gerenciar diversos ativos ao mesmo tempo com perfeição, tá? Por fim, uma outra grande vantagem que o robô trader traz é o tempo, né? Então, conforme nós falamos, né, não é que você também vai sair, vai viajar e nunca mais vai ver o robô, né? Vai simplesmente colocar ele lá na nuvem e não fazer mais nada. Não é bem assim, né? Logicamente é importante que você analise o robô de vez em quando, mas você não vai precisar mais ficar 8 horas do seu dia com a tela na frente do computador esperando um sinal para fazer uma entrada ou uma saída de uma operação. Basta simplesmente configurar a sua estratégia, garantir que o robô esteja alocado em uma máquina, né, seja no seu computador, ou o ideal é que seja em um servidor, né, por conta da latência, por conta da velocidade, da segurança, de não ter muito problema, por exemplo, com falta de energia, com queda de internet, esse tipo de coisa. Então, o ideal é que você esteja com esse robô numa nuvem, né, num servidor. Mas mesmo se você não tiver, se você tiver uma boa conexão, né, ainda dá para você operar, embora não seja o ideal. Então, você não vai precisar estar o dia todo, na frente da tela do computador, né? Você vai estar livre para realizar outras atividades. Então, você pode, por exemplo, continuar o seu trabalho formal, né? Você não precisa largar tudo e virar um trader, não, tá? Você não precisa disso. Na verdade, você pode automatizar as suas estratégias, especialmente se você conseguir criar um portfólio, é interessante, né? Porque você consegue gerenciar melhor o seu risco. E você consegue apenas com, sei lá, 5, 10 minutos, 15 minutos no dia, confirmar se está tudo ok com seus robôs, né? Se tem alguma coisa que você quer mudar, desligar algum robô ou outro, né? Em virtude de alguma mudança de mercado que você acha que pode afetar a operação dele. Mas enfim, com poucos minutos durante o dia, você consegue deixar o seu robô rodando, tá? Então você não precisa mais estar o dia todo na tela do seu computador. E isso, de certa forma, é muito positivo porque você pode se dedicar ao que é realmente importante para você. Seja o seu trabalho, seja ter mais tempo para a sua família, seja você querer estudar mais o próprio mercado para desenvolver novas estratégias e assim por diante, né? São muitas as possibilidades que você tem para que você possa estar utilizando o tempo que você vai ter disponível, que você vai ganhar com os robôs. Além de você estar também, logicamente, fazendo dinheiro, né? E conforme a gente viu, se a gente comparar, por exemplo, a possibilidade de ganhos que um robô traz em relação à renda fixa, por exemplo, é muito maior, né? Não estou dizendo também que, conforme eu já disse para vocês, tá? O robô não é milagroso, mas pare para pensar.
Um ponto no dólar, digamos que você tem um capital aí de R$ 100, tá? Só para exemplificarmos aqui, tá? Um capital de R$ 100. Um ponto no dólar é R$ 10. Então, se você conseguir um ponto no dia operando o dólar, colocando R$ 100 em risco, por assim dizer, você vai estar ganhando 10% do seu capital. 10% em cima de R$ 100. Se você fosse colocar esse mesmo valor no Tesouro Selic, por exemplo, você teria R$ 102,75 em um ano. Tá? Algo que você, com o robô, poderia, em um trader, né, em um ponto, ganhar 10%, quase 10 vezes mais do que o que você estaria ganhando lá com um investimento no Tesouro Selic. Logicamente que você precisa de muito estudo, de muita dedicação. Não é simplesmente chegar, botar qualquer coisa no robô e você vai ganhar dinheiro de forma fácil, como eu já disse. Isso é um mito, né? Você precisa estudar bastante. Só estou querendo dizer que as possibilidades de ganho com robôs, elas são reais, né? Desde que você saiba o que você executar e gerenciar bem o seu risco, tá? É muito importante isso. Outra coisa importante é você não querer alocar todo o seu capital em robôs, tá? Nunca coloque todos os seus ovos em uma única cesta, né? Como diz o ditado. Então é importante que você tenha um bom gerenciamento de risco, tá? Falando nisso, a gente vai falar um pouquinho sobre, para finalizarmos a live de hoje, sobre alguns cuidados que você precisa ter quando for utilizar robôs traders, né? Para você não cair em furadas, né? Não cair em golpes, né? Hoje o que a gente mais vê, né, vez por outra a gente vê aí, é alguma notícia de pessoas que perderam milhares até milhões de reais, né, com investimentos. Né? Há poucos dias eu estava vendo uma reportagem aqui local de um grupo que foi pego aqui em Boa Viagem, né, em Recife, né, que estava pegando o dinheiro das pessoas para fazer operações em Bitcoin. Né? Então elas pegavam, as pessoas davam o seu dinheiro a essas pessoas, para essas pessoas fazerem operações, e essas pessoas prometiam ganhos astronômicos, né? E as pessoas simplesmente davam centenas, teve um deles que disse que chegou a dar até mais de R$ 1 milhão colocar em operação. Então, por isso, a primeira coisa que eu digo para vocês, para que vocês estejam atentos quando forem pegar qualquer tipo de robô, são promessas fantasiosas, né? Que tipo de promessas fantasiosas são essas? Primeira coisa é prometer um ganho fixo. Se você está operando renda variável, que é o caso dos robôs, você não pode prometer um ganho fixo. Ou seja, se alguém disser assim para você, ó, você vai ganhar 1% ao mês, 2%, 10% ao mês, ou ao dia, feito alguns chegam a prometer 1% ao dia, isso é furada, tá? É a primeira coisa que eu digo para você. Por quê? A pessoa não pode garantir uma renda, um valor fixo para você, por se tratar de renda variável. Então, se é um investimento em renda variável, ela pode ganhar quanto pode perder. Então, se é variável, como é que ela vai garantir para você que vai lhe dar 1% ao dia, ou 1% ao mês, ou X% ao ano garantido? Ela não tem como fazer isso. Segundo fator que geralmente acontece é que elas pedem para que você coloque o dinheiro em alguma conta dela e elas façam as operações por vocês. Esse é outro grande perigo, tá? Eu já falei um pouquinho antes para vocês sobre aqueles tipos de robôs do black box, né? Que é você terceirizar a sua decisão, né? Então muita gente gosta de fazer isso, quer pegar o seu dinheiro, dá para alguém, né? Só que muitas vezes você dá para alguém que não tem nenhuma segurança. A CVM, inclusive, ela proíbe esse tipo de prática, né? Eu não posso pegar o seu dinheiro e fazer a aplicação. Isso é ilegal. A não ser que eu seja um gestor, que eu tenha algum fundo e que eu seja certificado para isso, tá? Se não for esse o caso e você está pegando seu dinheiro e colocando na mão de outras pessoas, na verdade você está correndo um risco muito grande, né? A probabilidade de você estar caindo num golpe é muito grande, tá? Um terceiro fator que você tem que ficar atento é que geralmente essas pessoas, para manterem os seus ganhos, o que é que elas fazem? Elas precisam que outras pessoas continuem entrando no negócio e aportando dinheiro, né? A famosa pirâmide financeira, né? Então, se existe
um incentivo muito grande para que você traga novas pessoas, muitas vezes uma bonificação para isso, a tendência é que esse tipo de investimento que você está fazendo, na verdade, não seja um investimento, e sim um golpe. E enquanto estiver pessoas entrando ali nesse golpe, ele vai até estar pagando para você e para os outros que estão entrando, enquanto estiver gente entrando. Mas depois, quando parar, né, de novas pessoas entrarem, você pode acabar saindo no prejuízo, né? Então, o que é que acontece geralmente nesses casos? Aqueles que entraram primeiro, que geralmente faz, que move aquelas pessoas, e geralmente já tem aqueles grupinhos certos, né? Elas ganham muito dinheiro, né? E ficam às vezes até mostrando print, né? Ah, quanto eu já ganhei hoje, né? Tirando aquelas fotos com aqueles carros, passeando em iate, foto com Ferrari, foto em helicóptero, né? Mas tudo isso é simplesmente para atrair as pessoas que querem dinheiro fácil, tá? E o resultado, infelizmente, para a grande maioria que entra depois, é o prejuízo, tá? Então, se você não quer estar nesse meio, fique muito atento nisso, tá? Não caia nessa onda de dinheiro fácil, de que você vai pegar, colocar o seu dinheiro na mão de alguém que ele vai lhe garantir 2, 3, 10% ao mês ou ao ano, tá? Isso não é tão simples assim quanto se parece, tá? Então fique muito atento a esses fatores, né? Então quando você vai operar, por exemplo, com robôs, não opere na conta de terceiros. O que é que você vai fazer? Você vai abrir uma conta na corretora, né? No Brasil nós temos 7 corretoras hoje que aceitam robôs de investimento. Temos a XP, temos a Clear, temos a Rico, tem a Genial Investimento, tem a Orama, tem a Terra Investimentos, tem mais 2, tá? São 7 no total. Depois eu posso até passar para vocês certinho, né? Mas exatamente como diz aí a Mirella, ó, empresas que passaram, né? Bebom, Telex Free, ADS Play, exatamente isso. Assim como tem para essas empresas, existem também muitos voltados para o nicho de investimento, né? Principalmente para criptomoedas, né? Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas, como também até para Forex, né? Ou até Day Trade, né? Então fique muito atento para não cair nesse tipo de golpe. Se você vai operar com robô, opere na sua própria conta. Então abra uma conta em uma corretora no Brasil, baixe o MetaTrader 5, que é grátis, né? Todas essas corretoras oferecem o MetaTrader de forma gratuita, tá? Pelo menos a plataforma de conta real, tá? Você pode utilizar de forma gratuita. Algumas oferecem tanto a demo quanto a real, né? A demo é que você pode operar sem estar com seu dinheiro propriamente dito em jogo, né? Ou seja, você vai utilizar um dinheiro fictício lá e vai estar comprando, vai estar vendendo igual durante o pregão mesmo, tá? Não é replay de mercado, porque o replay do mercado você vai operar num outro horário, na noite, enfim. Já a conta demo não, o pregão está rolando lá e você pode comprar e vender lá durante o pregão, né? Como se você estivesse de fato operando. Então faça isso, abra uma conta. Então a primeira tarefinha que eu queria passar para vocês, para a gente dar continuidade a partir de amanhã na próxima aula, é que vocês abram conta em uma corretora, tá? Então nós temos aí, ó, corretoras que vocês podem abrir conta para baixar o MetaTrader 5 de forma gratuita. Temos a XP, temos a Rico, temos a Clear, temos a Orama, temos a Terra, temos a Genial Investimento, ainda falta uma, né? Quem puder aí me lembrar, se Fred aí puder se lembrar qual seria a última corretora. Mas enfim, essas 6 aí que eu já citei já dá para vocês terem uma ideia, terem uma noção de onde vocês podem baixar, né? Então vocês vão baixar o MetaTrader 5 nessas plataformas. Vocês solicitem a conta Edge, se possível, tá? Porque a conta Edge possibilita que você utilize diversos robôs, né, ao mesmo tempo, inclusive no mesmo ativo. Então você pode, por exemplo, ter 4 ou 5 robôs operando mini dólar ou mini índice ao mesmo tempo, né? E esses robôs eles não vão ter conflitos entre si, tá? Então façam isso, não caiam nesse golpe, não deem seu dinheiro na mão de terceiros e não acreditem em promessas de ganho muito rápido, de ganho muito fácil, tá? Geralmente essas promessas vêm travestidas de fraude. As pessoas simplesmente querem o seu dinheiro para alavancar muitas vezes, né? Às vezes até para operar de fato, né? Mas muitas vezes junto dinheiro de
de pessoas, né, colocam ali em jogo e tem prejuízos enormes, né? E muitas vezes, quando não tem mais como reaver, né, você que investiu acaba ficando na mão. Então é melhor começar de forma pequena, né, e ir crescendo de forma gradativa. Tá? Essa é a melhor forma que você vai fazer com robôs. Tá? Então, esses foram os assuntos que eu queria tratar com vocês no nosso primeiro encontro de hoje. Né? Falamos um pouquinho sobre o que são robôs, né? O que também não é robô, os principais mitos dos robôs, as plataformas, né? A plataforma MetaTrader 5, que nós vamos utilizar para operar com os robôs, as corretoras que nós poderemos utilizar os robôs. Eu queria saber de vocês se vocês têm alguma dúvida, né? Se deu para entender nessa primeira aula, o que é que vocês acharam. Enfim, quem quiser fazer algum comentário ou alguma sugestão para a próxima aula, eu seria bastante grato. Ok, então, pelo visto, ninguém tem dúvidas, né? O que é muito bom. Né? Então, amanhã, nós vamos falar um pouquinho, vamos nos aprofundar um pouco agora no MetaTrader 5, tá? Então nós vamos conhecer o MetaTrader 5, que é a plataforma de trader mais utilizada no mundo inteiro, né? Principalmente para operações automatizadas, operações com robôs. E vamos falar um pouquinho sobre o SDIN 4, né? Que é o robô investidor que nós vamos utilizar como exemplo. Pode perguntar aí, Felipe, qual a sua dúvida? O Felipe disse que tem uma dúvida, estou aguardando ele dizer qual a dúvida dele para ver como a gente pode ajudar. Felipe, só vamos ter no MT5 porque assim, é até difícil você encontrar robôs em outras plataformas, tá? É, a Toro, né? Toro realmente não tem, né? Você tem até as Smart Bots, né, que você pode utilizar na Toro, mas se você for comparar o MetaTrader 5 com a Smart Bot, por exemplo, que é uma que a Toro utiliza lá como opção, o MetaTrader 5 ele é muito superior a Smart Bot. Por exemplo, na Smart Bot o plano mais básico, se eu não me engano, né, é R$ 99,00. E você tem algumas limitações, por exemplo, de quantidade de contratos que você pode operar, quantidade de ativos que você pode operar e assim por diante, tá? Então, o MetaTrader 5 ele é muito superior porque ele tem muito mais facilidades e não tem nenhuma limitação, né? Como tem o caso da Smart Bot, tá? Mas assim, eu aconselho você a fazer o quê? Baixar o MetaTrader 5, né? Abrir conta em alguma dessas corretoras que eu falei, tá? Abrir conta, só lembrando, abrir conta na corretora, ela é totalmente gratuita e o MetaTrader 5 também é gratuito, tá? Você não vai pagar nada, nem pelo MetaTrader, nem para abrir conta na corretora. Então você pode abrir conta nas corretoras, mesmo que seja só para testar, tá? Você não precisa, propriamente dito, fazer um investimento naquela corretora ou ter que utilizar a corretora propriamente dita, né? Você pode simplesmente baixar, abrir a conta, baixar o MetaTrader e simplesmente utilizar como teste, tá? Não precisa necessariamente também pagar ou realizar operações, pode utilizar de forma na demo. Para amanhã, traz a resposta se é possível no backtest dar bons resultados e na real apresentar uma performance inferior. Ok, Mirelle, muito bom, muito boa pergunta. Então amanhã a gente vai responder essa. E se vocês tiverem mais algumas perguntas para amanhã também, então podem trazer que amanhã também a gente procura responder essas perguntas, ok? Então quero agradecer a presença de todos vocês na live de hoje, né? Então quero pedir para que vocês curtam aí, sigam aí a página, né? Tem também o canal no Facebook, né? A ideia hoje era a gente transmitir em ambos os canais, mas por um problema técnico não consegui transmitir no YouTube. O ideal até amanhã que a gente assista mais no YouTube, porque eu vou tentar mostrar para vocês a tela do MetaTrader 5, mostrar como baixar, como instalar, como configurar. Então acho que no YouTube fica até melhor da gente ver. Mas eu vou tentar transmitir a mesma tela do MetaTrader que a gente vai estar vendo no YouTube aqui também, tá? Pelo menos para ver se de alguma forma a gente consegue ver alguma coisa. Mas o ideal para visualização é no YouTube. Mas enfim,
Amanhã a gente se encontra, né, nesse mesmo horário, 9 horas. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? E qualquer dúvida vocês podem também comentar lá, né, no Stories, né, ou ir no YouTube, escolher qualquer vídeo, fazer a pergunta. A gente está à disposição, ok? Então, muito obrigado a todos. Passamos um pouquinho do horário, né? Já são 10 horas, então muito obrigado a presença de todo mundo aí hoje e aguardo vocês amanhã nesse mesmo horário, ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.